A gente recebe agora o consultor da Abracan, Associação Brasileira de Câmbio, Márcio Estrela. Que perspectiva que a gente consegue trazer para o câmbio em 2025? Um ótimo dia, Márcio. Obrigado pela participação neste 1º de janeiro. Bom dia, Gabriel. 2025 com saúde para você e para todos os telespectadores. Olha, Gabriel, a gente teve um 2024 câmbio com uma desvalorização ao longo do ano na casa de 28%, né? O dólar partiu de 2023 na casa de 4,84, né, pela Petax, e fechou o ano em 6,19, o que dá uma desvalorização em torno de 27, quase 28%. Né? Olha, o resultado do dólar neste ano de 2024 que acabou, ele, de certa forma, ele se projeta para o ano de 2025. Então, o que a gente tem? A gente teve, no final do ano, um certo overshooting no dólar, tá? Como foi explicado, né, pelo outro entrevistado, você tem essas pressões sazonais de todo final de ano, né, de remessa de lucros, de fechamento. Ao mesmo tempo, a gente teve um impacto, tá, de uma inflação maior do que esperada e, principalmente, também um certo desapontamento do mercado financeiro em relação ao pacote fiscal. Esses fatores juntos levaram a esse aumento do dólar, que, de certa maneira, se pode considerar, em alguns momentos, como até um overshooting. Se diria que o dólar acabou tendo alguns momentos em dezembro num valor acima do que os fundamentos econômicos explicariam para isso. Mas isso acontece muito no mercado, tá? E a partir daí o Banco Central também, com as intervenções, veio suavizando este valor, e a perspectiva para agora, para 2025, é de uma suavização deste overshooting que houve, né? Ou seja, a gente chegou o dólar a mais de 6,20, e é de se esperar uma suavização deste overshooting, principalmente a partir da sinalização que o Banco Central deu, que ele vai perseverar na busca do controle da inflação, já deixando contratado, né, como você mesmo falou, 2 aumentos de 1 ponto percentual, né, de 100 base points na taxa Selic, o que é uma sinalização forte para o mercado. E esses 2 aumentos finalizados pelo Banco Central, mas o final, né, dessa demanda maior por dólar de final de ano, essa sazonalidade, e como o governo central está sinalizando reforços no pacote fiscal, é de se esperar que esses fatores juntos levem a uma suavização do câmbio, e que é de se esperar que em final do 1º trimestre ele esteja em um nível, não vou chamar nível de equilíbrio, né? Porque nós, os economistas, a gente já aprendeu que se você tiver 2 economistas numa sala, você vai ter 3 valores de câmbio de equilíbrio, né? Porque desde que eu entrei na graduação de economia, câmbio de equilíbrio, ninguém chega a um consenso do que é. Agora, é de se esperar uma suavização do câmbio, que ele retorne. Não é de se esperar algo abaixo de 6%, é de se esperar um retorno do câmbio de equilíbrio depois dessas tensões, para ele em torno de algo 6,05, 6,10, alguma coisa nesse intervalo ao final do 1º trimestre. Mas é importante, né, Gabriel, lembrar, como todo economista, as previsões dos economistas no final do ano, a única certeza que a gente tem é que a maior parte dela não vai se cumprir ao final do ano, né? E a gente vê isso claramente pelos resultados do Focus, né? Do Focus do ano passado, a gente viu, eu fiz até aquela comparação, deu muita diferença, mas, assim, se não tiver nenhum percalço nesse
período é de se esperar uma suavização. O que eu digo percalço, Gabriel, que eu acho importante destacar? Se não tiver nenhum recrudescimento aí do fiscal, do governo, assim, da expectativa de tiver um reforço do pacote fiscal não acontecer, ou se o governo Trump realmente disparar as tarifas que ele anunciou na campanha eleitoral, mas que a maior parte do mercado entende que isso não vai acontecer na proporção do discurso eleitoral de Trump, tá? Então, nesse cenário, tá, aumentando a taxa de juros do Banco Central, não acontecendo o tarifaço de Trump, o fiscal do Brasil ser reforçado, é de se esperar uma suavização do câmbio, né, que leve em torno daqueles 6,05, 6,10 logo no início do ano. Para o final do ano, a gente vai depender mais também dos desdobramentos que a gente vai ter ao longo do ano. Aquele negócio, quanto mais distante vai ficando aí o período de tempo, mais difícil fica tentar acertar o que vai acontecer. Como dizia Lord Keynes lá no século passado, né, ele dizia: no longo prazo estaremos todos mortos, né, quando os economistas sempre se preocupavam. Então, o longo prazo na macroeconomia seria uma coisa de 10, 20 anos, mas o longo prazo no Brasil hoje em dia já é algo como 6 meses, né, aquela coisa que chocaria qualquer macroeconomista do mundo, mas nós do Brasil já aprendemos isso. Perfeito. Inclusive, tem uma máxima aí que eu escuto muito também no mercado, que é: o dólar foi feito para humilhar economistas, né? Então, é difícil fazer a previsão de como é que vai terminar o ano a moeda norte-americana. Eu queria fazer justamente uma pergunta. Eu conversava recentemente com um ex-diretor de política monetária do Banco Central e me dizia o seguinte: Gabriel, parece que o dólar está tentando atingir este patamar de equilíbrio, está tentando se encontrar nessas novas condições que estão postas para a economia brasileira, mas as intervenções do Banco Central, elas estão dificultando um pouquinho a encontrar este equilíbrio. Saindo deste mês de dezembro, entrando no mês de janeiro, sem aquela forte sazonalidade de saída de recursos, com um menor número de intervenções do Banco Central, a gente vai conseguir chegar, talvez, neste patamar de mais equilíbrio para a moeda americana, o que você está nos trazendo agora? Olha, primeiro, é importante, assim, né, a gente contextualizar, né, que reforçar bem, e o Banco Central, nos seus comunicados ao mercado, tem deixado bem claro: o Banco Central não tem meta de câmbio, nem pode ter, né, como os macroeconomistas sabem, aquele trilema de política econômica. Se você tem meta de inflação e liberdade de movimentação de capitais, o câmbio você não vai ter uma meta para ele. E o Banco Central já deixou claro que não tem. A atuação do Banco Central no câmbio, ele se justifica, tá, para momentos de controle de volatilidade. Tá? E o que a gente teve agora em dezembro foi uma volatilidade bem grande, aquilo que se diz até como um overshooting, né, que a gente teve no dólar. Esse dólar, nesse patamar, ele era um dólar de equilíbrio, aquele anterior? Com certeza não. Agora, como eu te disse, né, o que é o dólar de equilíbrio? Se você for perguntar para os exportadores de commodity, vai ser um. Se você for perguntar para os industriais, né, para o industrial sempre um câmbio desvalorizado tende a ser melhor, apesar de você ter impactos na cadeia produtiva, mas para exportador de maior valor agregado, ele é diferente. Agora sim, Gabriel, é de se esperar que, passado esse período de maior volatilidade do câmbio, as intervenções do Banco Central, elas tendem a diminuir, tá? E deixar o câmbio encontrar o seu equilíbrio. O Banco Central geralmente atua em momentos mais de tensão. A gente sabe, Gabriel, que o câmbio no Brasil, ele não é definido pelo mercado spot. O câmbio no Brasil, ele é definido pelo mercado futuro. Tá? Isso, assim, eu sou aposentado do Banco Central, trabalhei 26 anos lá, e a gente aprende. Câmbio no Brasil é um mercado futuro deflacionado. Tá? Então, você chega no câmbio de valor presente. Agora, em alguns momentos, você tem problemas de liquidez no câmbio spot, e aí obriga o Banco Central a atuar também no mercado spot. É o que o Banco Central fez no final do ano, leilões de spot, porque, em geral, o Banco Central vai atuar com swap. Né? Nesse momento, o que o Banco Central faz é swap cambial tradicional. Né? Ele te dá câmbio e recebe juros.
Tá? Então, é geralmente o que o Banco Central faz em momentos em que o Banco Central identifica o mercado como desequilibrado. Agora, o Banco Central não vai atuar para atingir um câmbio de 6,20, 6,10, 6 ou 5,90. Isso ele não vai atuar, e o comunicado do Banco Central é claro nesse sentido. Ele vai atuar para controlar volatilidades decorrentes de problemas no mercado, de incorreções, de algum distúrbio que está atuando. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, é de se esperar que o câmbio no Brasil atinja entre aspas, um novo equilíbrio a partir deste início de ano até o final do primeiro trimestre. Qual é o câmbio de equilíbrio? Como eu brinquei com você antes, 2 economistas numa sala vão chegar a 3 valores de câmbio de equilíbrio, se não mais. Perfeito. Eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação, Márcio. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. 1º de janeiro, muita coisa ainda a acontecer. Essa ideia de renovação, de um novo ano, é importante, pelo menos para o mercado brasileiro, que vem sofrendo bastante nesses últimos 12 meses. Então, um ótimo 2025 ao senhor, uma ótima quarta-feira. Claro, muito obrigado pela participação.